Olá alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no laboratório para fazer o estudo do ponto de saturação do aditivo superplastificante. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar os diferentes teores do aditivo superplastificante para avaliar o efeito desses teores em cima da trabalhabilidade da mistura. O aditivo superplastificante, conforme nós vamos adicionando, ele vai aumentando a trabalhabilidade com a mesma quantidade de água. Então, o objetivo do uso dele é para os concretos especiais. Nós conseguimos, para teores baixos de água, para relações água-cimento baixas, o que vai nos resultar numa resistência alta. Nós só vamos conseguir ter a trabalhabilidade com o uso do aditivo superplastificante. Tá, caso não tenha ficado muito claro, eu vou explicar isso aqui de novo. Nos estudos de concretos especiais, quando nós vamos fazer um traço de concreto com alta resistência, nós diminuímos o valor de água-cimento. Mas isso resulta num concreto difícil de ser trabalhado. Então, para solucionar esse problema, nós usamos os aditivos superplastificantes, que melhoram a trabalhabilidade do concreto. Só que tem um porém, que a professora vai explicar agora. Mas esse aditivo tem que ser usado na quantidade certa, e esse é o objetivo da aula de hoje. Então nós vamos fazer misturas com diferentes teores de aditivo superplastificante e vamos medir a consistência através de dois testes. O teste do mini cone de Cantor, que é esse que está aqui em cima da mesa. Esse teste consiste num conezinho que vai ser preenchido com a pasta de cimento e uma folha milimetrada embaixo de uma superfície de vidro, no qual nós vamos levantar esse cone e medir o diâmetro que essa pasta vai ocupar, simulando o que seria o ensaio do abatimento para o concreto autoadensável, por exemplo, mas ele é feito em dimensões muito menores. O outro ensaio que nós vamos fazer é o do cone de Marshall, no qual nós vamos preencher esse funil e vamos medir o tempo que essa pasta gasta para sair de dentro do funil. Especificamente, nós vamos medir o tempo de 200 ml de pasta, o tempo que 200 ml de pasta gastam para fluir de dentro do funil. Então, para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com 90% de cimento e 10% de silicativa. Essas proporções vão depender dos aglomerantes que vão ser utilizados para a fabricação do concreto. Então, todos os aglomerantes que eu vou utilizar, eu preciso fazer o teste com aditivo por causa da compatibilidade química. Então, o aditivo que nós vamos utilizar hoje é este aqui. E o fabricante recomenda uma utilização entre 0,3% a 2% do peso de cimento. Por esse motivo, nós vamos iniciar então a nossa pasta com 0,3% de aditivo sobre o peso do cimento e da sílica, que são todos os aglomerantes. Vamos realizar misturas com diferentes teores de aditivo e medir o resultado dos dois testes. O teste do cone de Marshall vai, conforme nós vamos colocando mais aditivo, a pasta vai ficando mais fluida e o tempo vai indo reduzindo ao longo, da maior quantidade de aditivo. Enquanto que o mini cone de Cantor, conforme tenha mais aditivo, a pasta vai ficar mais fluida e o diâmetro, então, vai aumentar. Nessa aula em específico, nós começamos trabalhando com o 0,3% de teor de aditivo que o fabricante recomendou, mas nós já obtivemos uma trabalhabilidade muito elevada. Então, a professora reduziu para 0,15% o teor para verificar a trabalhabilidade com menos aditivo. E vocês vão ver que deu bastante diferença. E nós também fizemos com 0,4% do teor aditivo superplastificante para observar o incremento de trabalhabilidade. Então o procedimento de mistura vai ser o seguinte: nós vamos colocar na argamassadeira o cimento, a sílica e 90% da água e vamos misturar por 2 minutos a velocidade baixa. Depois, durante 1 minuto, nós vamos acrescentar o restante da água com o aditivo já misturado e esperar mais 1 minuto com a argamassadeira ligada à velocidade baixa.
Aí nós vamos desligar a argamassadeira por 1 minuto para fazer a limpeza caso haja ficado material aderido, tanto na pá quanto na cuba da argamassadeira. E no final, ligar a argamassadeira mais 1 minuto para a homogeneização final. A partir daí, então, a nossa mistura de argamassa está pronta. Nós vamos fazer os testes com 5 minutos, com 15 minutos e com 30 minutos após a adição da água no cimento. Então nós vamos ter 3 resultados para cada um dos testes, para cada um dos teores de superplastificante. Então, inicialmente, para a gente poder começar a aula e saber a quantidade de cimento, de sílica e de água que nós vamos utilizar, é preciso calcular o volume, 1 litro de pasta, em função das massas específicas de cada um dos materiais. Então, como é que a gente vai calcular esse volume? Nós sabemos que o volume vai ser de 1 litro e a professora já falou que a sílica vai ser equivalente a 10% do peso de cimento. Então, a gente vai fazer a massa de cimento dividido pela massa específica do cimento, mais o que seria a massa da sílica, que é 10% da massa do cimento, dividido pela massa específica da sílica, mais a relação água-cimento, que no caso é 0,45, dividido pela massa específica da água. Então, 0,45 vezes a massa de cimento. E nessa fórmula a gente calcula, então, a massa de cimento necessária para 1 litro de argamassa, e em função da massa de cimento, 10% desse valor é a massa da sílica e 0,45 a relação água-cimento. Com esses dados calculados, a gente pode ir para o laboratório e fazer a aula. Vamos lá?